Olá, tudo bem com vocês? Nós estamos aqui para iniciarmos outra aula de língua estrangeira. Eu sou a professora Mariane. E eu sou a professora Janaína. Agora é importante que vocês encontrem um lugar bem confortável na casa de vocês, para que a gente possa começar a aula. E não esqueçam de lavar sempre as mãos e passar o álcool gel. Muito bem, vamos falar um pouquinho sobre a cultura e o brincar, né? Diferentes lugares, né? As crianças brincam de diferentes formas, né? E a gente vai aprender um pouquinho sobre hoje, tá bom? Mas primeiro, eu vou perguntar para vocês. Vamos conversar sobre as coisas que mais gostamos de fazer. Por exemplo, eu gosto de conversar com os meus amigos, gosto de ler, gosto de estudar, assistir TV e gosto de brincar também. Mesmo eu sendo adulta, eu também brinco. Eu gosto de jogar jogo, né? E vocês, o que vocês gostam de fazer? Pensem um pouquinho, tá bom? Vamos falar agora também sobre uma data muito especial, que é o dia 28 de maio, né? O que será que é comemorado nessa data? Existem, claro, pessoas que fazem aniversário nessa data, né? Mas hoje a gente vai falar de uma coisa muito especial e que vocês vão adorar saber. No dia 28 de maio é o Dia Mundial do Brincar. É a data que se celebra o direito e a importância do brincar, a importância da brincadeira na infância. Porque a brincadeira, a gente vai ver mais pra frente, ela não é só brincadeira. A gente consegue aprender muita coisa através dela. E isso que a gente vai ver agora, tá bom? Lembrando que esse direito do brincar, ele é garantido no artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança. Isso mesmo, todas as crianças têm o direito de brincar e devem brincar. E aí, como eu vou explicar para vocês que o brincar é muito importante, vocês sabem o porquê? É isso que eu vou trazer para vocês. Outro ponto que a gente consegue aprender quando estamos brincando é a conviver com os colegas, né? Que às vezes nem tudo pode ser do nosso jeito. Às vezes a gente tem que ceder para que a brincadeira dê certo, né? Também aprendemos a respeitar as regras. Todos os jogos, todas as brincadeiras têm regras, não é verdade? Na vida adulta também. Então é ali que a gente vai aprendendo a entender as regras e respeitar as regras. Claro que tudo vai de combinar. Às vezes você pode combinar, vamos mudar a regra desse jogo, vamos inventar uma coisa diferente, né? Então, mas geralmente ali a gente aprende nessa época a respeitar as regras. Respeitar a vez do outro também, não é verdade? Por exemplo, se tem uma vez, a sua vez, você tem que ir pra fila, né? Não é legal você furar a fila, né? Tem que respeitar a vez do outro. E dividir também, né? Nesse momento você pensa assim, mas como é que eu vou aprender a dividir dentro de uma brincadeira? Se você tem uma bola e você tá sozinho, né? Mas de repente você pode dividir essa bola com os seus amigos e fazer uma brincadeira bem legal. Então essa é o aprendizado com relação a dividir. Então agora, vocês perceberam que as brincadeiras não são apenas diversão, mas também são oportunidades para expressarmos sentimentos, praticarmos habilidades e aprendermos de diversas formas. Viu como é importante brincar? E aí eu pergunto para vocês, você já pensou como as crianças de outros lugares do mundo brincam? Será que elas brincam parecido com a gente? Será que não? Vamos descobrir? Olha só, eu descobri que tem brincadeiras que nós já conhecemos com nomes diferentes e tem brincadeiras que nós ainda não conhecemos, que é importante a gente aprender para que depois que passe tudo isso a gente possa brincar com os nossos colegas, né? Olha aqui então, eu trouxe uma brincadeira que aqui no Brasil, geralmente, popularmente, ela é conhecida como alerta, né? E lá na Colômbia, olha só que legal, é a mesma brincadeira, só que o nome lá é pare. Legal, né? Vamos saber disso. Trouxe também uma brincadeira que no Brasil nós conhecemos como pedra, papel e tesoura. Vocês conhecem, né? Exatamente. E lá no Japão, a mesma brincadeira tem outro nome, que é Jokenpō. Vocês já devem ter ouvido alguém brincar e falar essa expressão. Agora vocês sabem de onde ela vem, não é verdade? Trouxe também para vocês a brincadeira conhecida aqui no Brasil como lenço atrás. E lá no Chile, o nome dela é La Guaraca. É feita da mesma forma. Só que lá o nome também é diferente. Também temos a amarelinha, aquela que a gente brinca, né? Põe um pezinho assim, pula 2, 1 e 2, na verdade. Lá no Peru, ela também existe e é conhecida como rayuela.
Agora, nós vamos conhecer as diferentes brincadeiras em outros lugares do mundo. Essas que a gente vai conhecer para poder fazer depois, tá bom? Olha só, na Nigéria tem uma brincadeira chamada Meu Querido Bebê. E o único material que precisa é de giz. Então é feita uma roda, né, com as crianças. Uma das crianças fica com o olho fechado. E aí, um integrante escolhe uma criança, deita ela no chão e faz o contorno dessa criança com giz. Essa criança volta a sentar na roda e aí aquele que estava com os olhos vendados volta e tem que tentar descobrir pelo tamanho quem é a criança. Eu acho que é um pouco difícil. O que vocês acham? Dá para tentar, né? Em Laos, na Ásia, eles têm uma versão do jogo de palitos. Sabe aquela que você pega os palitos e joga e tem que tirar o palitinho? E não pode mexer com os outros? Então, só que lá eles combinam mais ou menos com o jogo de alerta. Então, eles jogam os palitos, pegam a bola, joga pra cima. Antes da bola cair no chão, ele tem que tirar um palitinho. Eu acho bem mais difícil, né? Essa dá pra tentar fazer, não é verdade? Lá na Alemanha, eles brincam de esconde-esconde ao contrário. Aqui, um conta, geralmente, e os outros se escondem. Lá, não. Lá, todos contam e um se esconde. E aí vai aumentando. Não é bem diferente, não é engraçado? Eu queria até tentar jogar esse jogo de esconde-esconde ao contrário. Já lá no Egito, eles formam uma grande roda, né? E é escolhido um líder que começa a fazer cosquinhas e caretas para o outro, para que o outro possa rir. E assim o outro vai fazer com o outro e assim sucessivamente. Porém, aquele que der risada perdeu a brincadeira. E na Itália também existe um jogo chamado Mora. Então é assim, vou mostrar como é que funciona. Eu vou colocar as minhas mãos para trás e agora eu vou mostrar para vocês. E vou colocar um número, né? O meu parceiro do lado também vai colocar um número, que eu não sei qual é. E eu tenho que imaginar quanto vai dar o meu e mais o dele. Então vamos dizer que eu coloquei 2 e esse meu parceiro colocou 3. Eu não sei. Mas se eu disser que a soma total vai dar 5, eu ganho. Não é interessante? Dá para fazer também. Se você tiver algum companheiro, alguma pessoa em casa, dá para brincar também. E aí, na Suíça, tem uma brincadeira também chamada Eu Espio Algo, que também é uma criança esconde algum objeto dentro de algum ambiente, as outras voltam e ela vai dando dicas para que essas crianças encontrem um objeto. Então agora, como vocês já conheceram em algumas brincadeiras, nós vamos fazer outra. Essa brincadeira que eu trouxe para vocês, ela geralmente é muito brincada nos Estados Unidos, né? E ela tem um nome chamado Simon Says. Aqui no Brasil nós temos também que o Simão Disse, né? E aí eu vou explicar um pouquinho sobre as regras dela, tá bom? Então aqui, ó, assim como toda brincadeira, né? Como eu falei, ela tem regras. E aí a frase é a seguinte: Simon says touch the yellow color. Então quando eu disser essa frase significa: o Simon disse toque na cor amarela. Quando eu disser Simon say, vocês vão poder encostar na cor. Se eu não falar Simon says, vocês não podem encostar, tá bom? Tem uma pegadinha aí no meio da brincadeira. Vamos lá? Antes de nós iniciarmos a brincadeira, eu vou fazer uma revisão das cores em inglês com vocês, tá bom? Então prestem atenção. Nós vamos começar, ó, fazendo a revisão das cores de cima, aí depois vamos para a coluna do meio e aí a última coluna, tá bom? Eu vou falar e vocês repetem comigo. Vamos lá? Então, green, red, blue, black. Agora, vamos para a segunda coluna aqui, ó. Light blue, yellow, purple, pink. E agora, a última, brown, gray, dark blue, white. Então, agora que nós já fizemos a revisão, vamos para o jogo. Prestem atenção ali, né, que tem retângulos, cada um com a sua cor. E aí, quando eu falar Simon Says e revelar a cor, vocês vão tocar. Se eu não falar Simon Says, vocês não podem tocar, tá bom? Tem ali 2 pegadinhas. Nós vamos começar então. Simon says, touch the green color. Green color. Simon says, touch the purple color. Purple color. Touch the brown color.
Opa, pegadinha! Não pode. Lembra que eu falei para vocês que tem que ter o Simon Says? Então vamos de novo. Simon says, touch the brown color. Brown color. Próxima. Simon says, touch the black color. Black color. Próxima. Simon says, touch the white color. White color. Touch the red color. Oh, quem tocou perdeu. Eu não falei o Simon says. Vamos repetir então? Simon says, touch the red color. Red color. Simon says, touch the gray color. Gray color. Agora, Simon says, touch the blue color. Blue color. Touch the pink color. Ah, estão ligados, né? Não podia ter encostado. Vamos lá, de novo. Simon says, touch the pink color. Pink color. Simon says, touch the light blue. Light blue. Simon says, touch the yellow. Yellow color. Simon says, touch the dark blue. Dark blue. Muito bem. O importante é a gente brincar. Lembram disso, que esse é um dos aprendizados da brincadeira também. O importante é brincar. E agora eu vou chamar a professora Janaína para dar continuidade à nossa aula. Muito bem, voltei. Depois que a professora Mariane falou um pouquinho para vocês sobre a importância do brincar, sobre as brincadeiras, né? Várias brincadeiras de outros lugares do mundo, a gente vai falar um pouquinho sobre os brinquedos. O brinquedo, na verdade, ele é o objeto que a gente utiliza para poder fazer as brincadeiras. E eu tenho certeza que vocês aí em casa têm vários tipos de brinquedos, não é mesmo? Ainda mais nessa época de quarentena, eu tenho certeza que vocês estão aí fazendo várias brincadeiras utilizando os brinquedos que vocês têm em casa. Então, olha só, eu trouxe uma imagem para ilustrar. A gente pode ter vários tipos de brinquedos, não é mesmo? Desde carrinhos, bonecas, até outros materiais que podem se transformar em brinquedos. Hoje a gente vai falar num brinquedo específico, que são as bonecas ou os bonecos. Vocês sabiam que as bonecas ou os bonecos, eles são um dos brinquedos mais antigos e mais populares do mundo? É isso mesmo. E olha só essas imagens. Aqui a gente tem alguns tipos de bonecas que são feitas de diversos materiais. Eu trouxe para vocês aqui o caso dessa boneca que eu comprei, que eu tenho, na verdade eu uso ela como ornamentação. Ela nem é mais para brincar, até porque eu não brinco mais de boneca. Mas ela é feita de porcelana. Então a gente tem vários tipos de materiais que a gente pode ter na construção, na fabricação desses bonecos, né? Pode ser de pano, pode ser às vezes de madeira, de cerâmica ou até de porcelana. E a gente vai ver também que as bonecas, além das brincadeiras, que foi o caso que eu falei aqui, ela pode servir também como ornamentação para decoração de casas em outras culturas. Por isso que a gente vai tocar nesse assunto. As bonecas em outras culturas, não só na forma de brincar. A gente vai ver que existem outras maneiras que as pessoas também podem utilizar as bonecas. Que é o caso, por exemplo, do Japão. Vocês sabiam que no Japão foram encontradas há muito tempo atrás, essas bonecas que são chamadas Haniwa, foram encontradas em túmulos pré-históricos. Eram bonecas que antigamente elas eram feitas de papel e depois de um tempo começaram a ser confeccionadas em barro e elas foram encontradas. Então são alguns vestígios de bonecas, uma das bonecas mais antigas do mundo, que são essas bonecas Haniwa. Também na África nós temos as bonecas abayomis, que provavelmente vocês já devem ter escutado em alguma aula sobre a história dessa boneca, né? Na verdade, quando vieram os primeiros povos escravizados, as mães, as mulheres negras, elas tiravam um pedacinho de tecido da sua própria roupa e faziam essa boneca, confeccionavam para que as crianças naquele clima, né, que era uma coisa bem desagradável, pudessem ter algum entretenimento, né? Pudessem aliviar aquele clima de tensão que existia
Então elas faziam junto com os seus filhos essas bonecas com pedaços de pano da própria roupa e entregavam para os seus filhos. E aí eles poderiam ter alguma coisa para se ocupar. Na Rússia nós temos as matrioscas. Eu trouxe aqui um exemplo de matriosca, vocês podem ver na tela grande de vocês ali, mas eu trouxe aqui um exemplo. Elas são bonecas que existem há muito tempo atrás, né? Há mais de 100 anos elas são construídas, e elas são bonecas que são encaixadas uma dentro da outra. Eu vou abrir aqui um pouquinho uma para vocês poderem ver, mas elas vão sendo encaixadas, ó. Então a gente vai abrindo e vai retirando as bonequinhas de dentro, até chegar até a última, que é a menorzinha, e que daí ela é inteira e ela não abre mais. Essas bonecas, elas são feitas de madeira, uma madeira retirada da árvore tilha, e elas são feitas hoje, elas são conhecidas mundialmente. Geralmente, quando a gente fala de matrioscas, todo mundo já remete à Rússia, e elas são feitas mais para ornamentação, para serem colocadas na casa como decoração, do que para brincar. Mas, culturalmente, na Rússia, as crianças recebiam essas bonecas, que elas têm uma origem da raiz do nome matrioska, que vem de mãe, justamente para brincar. Mas hoje em dia, ela é mais usada, utilizada, né, vendida como ornamentação, como souvenir, presente, às vezes de viagem, e as pessoas deixam como decoração nas suas casas. É um outro tipo de boneca. Nós temos também na nossa cultura, no Brasil, os bonecos de Olinda, que são bonecos gigantes que são feitos, né, na época do carnaval, e eles são feitos para poder utilizar nos desfiles de carnaval. Então são bonecos gigantes que às vezes podem interpretar ou representar alguém, alguma pessoa importante, e são usados nesses desfiles durante o carnaval. Outro exemplo de boneca que nós temos também são as bonecas carajás. Eu trouxe aqui o exemplo dela, ela também está na tela grande, mas ela está aqui, é uma boneca feita de cerâmica pelos índios Carajá, e hoje eles são considerados um patrimônio brasileiro. Então elas são bem importantes para essa representação indígena, principalmente dos indígenas Carajá. Nós temos também outro tipo de boneco que é confeccionado na Alemanha, que são os quebra-nozes. Os quebra-nozes, eles são aqueles bonecos, como vocês podem ver ali na tela de vocês, que são utilizados na época de Natal. Geralmente eles são feitos pequenininhos ou às vezes grandes, mas são aqueles soldadinhos que são feitos e são colocados na árvore de Natal para poder enfeitar, né, um pouco mais os ambientes, a casa também, ou a própria árvore de Natal. E eles são feitos tradicionalmente de madeira. Trouxe também para mostrar para vocês um outro tipo de boneco que também provavelmente as crianças devem conhecer bastante, que são as marionetes. E eles vêm na origem do nome de marionete, que é uma palavra francesa, que são esses bonecos que são movimentados com cordas para dar a sensação de movimentação como seres humanos. E eles foram difundidos na Itália, né, através do teatro de bonecos, que a gente sabe que muitas crianças também já tiveram a oportunidade de presenciar, ou nas suas escolas, ou já foram para um teatro para poder assistir alguma apresentação usando essas marionetes. Agora eu vou fazer um questionamento para vocês. A gente viu ali os bonecos e muitas vezes a gente acha que existem brinquedos que são só para meninas ou só para meninos. O que você aí na sua casa acha? Será que existe um brinquedo que seja só para menina? Ou um brinquedo que seja só para menino? Ou uma brincadeira que seja só para menina, que menino não pode brincar? Ou uma brincadeira que a menina não pode brincar? Então olha só a próxima imagem que eu trouxe para vocês. É uma imagem bem comum, mas se a gente reparar bem na imagem, o que está acontecendo ali? Qual é o tipo de brincadeira? É o jogo futebol, um jogo bem conhecido das crianças. Mas quem que está brincando de futebol ali exclusivamente nesse caso? São as meninas, isso mesmo. Então, a gente não pode considerar que o futebol seja um jogo só para meninos, né? Ele é um jogo que pode ser jogado por qualquer pessoa, tanto os adultos, né? A gente sabe que tem os jogos de futebol, mas ele pode ser um jogo que pode ser jogado tanto pelos meninos ou pelas meninas, ou até em times mistos, né, de meninos e meninas. Não tem nenhuma regra, não tem nenhuma imposição dizendo que esse jogo seja só para meninos, né? Então a gente tem que sempre lembrar disso, que se as meninas às vezes quiserem brincar de futebol
nas escolas ou no seu dia a dia, em algum local, elas também têm todo o direito de brincar. E olha só essa outra imagem que eu trouxe para vocês. Viram só? É uma brincadeira de casinha, né? Tem lá um adulto e uma criança brincando de casinha. E a gente repara que, na verdade, não são meninas que estão brincando. É um menino e provavelmente o seu pai ou algum adulto homem que está ali brincando junto. E é a mesma coisa do futebol. Não existe nenhuma regra, não existe nenhum impedimento que os meninos também brinquem de casinha, brinquem com bonecas, né? Até porque isso é uma representação do nosso dia a dia, da casa, do cuidado com as pessoas que estão na casa, né? Depois, se essa criança for se tornar um adulto que vai ser pai, ele também tem todo o direito de brincar e de cuidar da casinha e dos bonecos que ali estão, certo? Outra coisa que a gente pode pensar. Será que precisa sempre gastar dinheiro para ter brinquedo? Quando a gente vai brincar, a gente sempre precisa brincar e ter que comprar ou um jogo ou um boneco? Ou será que a gente pode confeccionar com coisas, com elementos naturais, com materiais recicláveis? É bom a gente pensar nisso, porque a gente sempre pensa que a gente tem que ter dinheiro para poder comprar o último jogo, né, que aparece lá na televisão, ou tem que ter dinheiro para poder comprar mais um boneco. E a gente esquece que existem muitos materiais na natureza ou elementos recicláveis que a gente tem às vezes em casa de embalagens, que a gente pode usar a nossa criatividade e criar muitos jogos, muitas brincadeiras, ou reinventar. Às vezes tem um jogo em casa e pode reinventar as regras, criar um novo jogo. Pensando nessa questão da criatividade, da gente usar, né, a nossa criatividade para poder inovar e não precisar gastar para poder fazer os brinquedos e as nossas brincadeiras, eu trouxe uma frase aqui para vocês do Antoine Saint-Exupéry, que foi o autor de um livro bem famoso para crianças chamado O Pequeno Príncipe. Provavelmente você na tua casa já deve ter escutado falar desse livro, ou já deve ter lido, ele já foi transformado até inclusive em filme. E o Antoine diz o seguinte: todas as pessoas grandes foram um dia crianças, mas poucas se lembram disso. E é importante a gente pensar que os adultos de hoje também já foram crianças e provavelmente também se divertem, né? Não é porque deixaram de ser crianças que não tem o seu momento de diversão, o seu momento de fazer algum tipo de brincadeira, né? Olha lá essa imagem, essas duas imagens que eu trouxe, que interessante. São adultos que também sabem se divertir, por mais que às vezes a gente pense que os adultos estão sempre fazendo coisas diferentes, né? Que não são as brincadeiras e que brincadeira é assunto de criança, eles também sabem fazer isso, sabem brincar, né? Tem às vezes alguns jogos que são jogos de adultos, mas eles também têm esse momento de diversão e de prazer. Agora eu trouxe para vocês uma surpresa de alguns adultos que são professores que trabalham na nossa rede e fazem também essa lembrança, esse resgate da memória de quando eles eram crianças e as brincadeiras que eles gostavam de brincar. Vamos conhecer? Então, olha só, que tal agora, como a gente já viu que existem bonecas e bonecos do mundo todo, a gente fazer uma boneca Abayomi? Essa boneca a gente vai precisar de alguns materiais que estão ali na nossa tela. São duas tiras de tecido da mesma cor, uma tira mais comprida e uma tira mais curta. Alguns pedaços de tecido estampado para fazer a roupa da boneca e uma tesoura sem ponta, muito importante para que a gente não se machuque e tome todos os cuidados, né? Se precisar da orientação também de um adulto, por favor, chame o adulto que estiver na sua casa para poder fazer com você. Essa boneca depois a gente pode, né, dar para ela para alguém, ou pode guardar ela em casa como uma lembrança desse momento que nós estamos passando de quarentena e que a gente está fazendo essas atividades juntos, ok? Vamos lá, Mari? Vamos lá, então. Muito bem. Então, para fazer a boneca, a gente vai precisar de uma tira grande de tecido. Tá, desse tamanho aqui mais ou menos, né? E uma tira menorzinha, tá? Nós vamos precisar também aqui de algum tecido coloridinho pra gente poder fazer a roupa da boneca.
Lembrando que ele tem que ter um furinho no meio, né, professora Isso, Janaína? tem que ter ele é um retângulozinho, depois a gente faz um cortezinho para poder passar e encaixar a cabeça da boneca. E aí a gente vai precisar de uma tirinha menor pra gente poder fazer o turbante da boneca em cima da cabeça. E mais um fiozinho pra gente poder, pode ser até uma fitinha, se tiver em casa, um barbante, pra poder fazer a amarração do vestidinho. Então vamos começar pela parte da boneca, pelo corpo. A gente vai pegar esse tecido grande e nós vamos dividir ele no meio. Nós vamos fazer assim, colocar ele no meio. Todo mundo conseguiu fazer? E para fazer a cabeça, a gente vai deixar um pedacinho, assim, um pouquinho mais, para poder deixar para o cabelo. E vamos fazer um nó. Nós vamos dar um nó nesse tecido que foi dividido na metade. Consegue fazer, Mari? Uhum. Opa. Seguinte. Tá vendo, ó? Mais ou menos assim, ó, né? Isso, muito bem. Olha lá. A gente deixa um pedacinho para fazer o cabelo. E aqui a gente já fez a cabeça. E essa parte de baixo vai servir como as nossas pernas e os pezinhos. Os pezinhos a gente vai fazer um nozinho em cada ponta no final, para poder fazer. Vai dar um nozinho num pedaço. E depois... É bem fácil fazer, né, professora? E é legal que vai dar para todo mundo poder brincar depois, né? Ó, fiz em um e depois a gente pode fazer no outro. Deixa eu mostrar aqui assim, ó, mais ou menos como é que fica, né, professora? Isso mesmo. Ó, a Mari pegou bem rapidinho. É, fácil de fazer. E é interessante, pode fazer até com outros tecidos também, verdade, né? a gente pode pegar o tecido que tiver em casa, não precisa ser necessariamente tecido preto. E nem comprar, como você já tinha dito, né, durante a aula. Muito mesmo. Isso mesmo, então a gente tem a cabeça e tem as pernas. Agora a gente vai usar o tecido menorzinho para poder fazer os braços. Como que a gente vai fazer? A gente vai pôr esse tecido no meio e vai dar um nó nele, ó. Vai amarrar ele no meio do tecido maior. Deixa eu fazer aqui. E aí você regula o tamanho que você quer, o teu corpo e as perninhas da boneca. Ó, professora, eu vou mostrar aqui mais ou menos assim, né? Ó, isso mesmo. Muito bem. E aí, pra gente poder fazer as mãozinhas, a gente dá um nozinho em cada ponta. Assim como a gente fez no Como a gente fez né? no pé. Faz o nozinho de um lado. E faz o nozinho do outro lado também. Tá bem. Deixa eu mostrar aqui mais de perto pra eles verem como é que ficou. Olha só. Isso mesmo. Muito bem, Mari. Vou colocar na minha mão assim, acho que fica mais fácil. Tá vendo como ela é bem facinho de fazer? Bem tranquilinha, né? Super. E aí a gente vai pegar o tecidinho que a gente escolheu pra fazer a roupa. E vamos... Que eu escolhi o verde. E eu o amarelo. E aí a gente vai encaixar o buraquinho que a gente fez no meio, vai encaixar bem na cabeça da boneca. Ó, então a gente vai passar aqui. Muito bem. Isso, e vai ficar mais ou menos assim, né? Isso mesmo. Já tá dando bem o formato, né? Bem o formatinho da boneca. E aí com a fitinha que a gente deixou aqui separada, a gente vai amarrar, fazer uma amarração embaixo dos bracinhos para deixar o formatinho do vestidinho. O cinto ali, né? O Como se fosse um cintinho, cintinho. isso. Legal. Para que essa roupa fique bem acertadinha, né? Ela sente bem ali também. Deixa eu mostrar aqui então como é que ficou. Daí Tá você mais ou menos amarra. aqui. Já amarrou aí, Mari? Já, ó. Veja aqui, a professora Jana tá certinha. Isso, a Mari tá fazendo mais rápido que eu. Ficou bem legal. Isso. Tá E aí, linda. no final, a gente faz a amarração do turbantezinho na cabeça da boneca. Pode até fazer um lacinho para que ela fique com o turbantezinho em cima da cabeça. Eu escolhi o meu, um turbante rosa. Que cor é o seu? O meu é azul. Azul. Muito bem. A gente faz uma amarraçãozinha e ficou pronto. Fizemos a nossa bonequinha, olha lá, ó. Ai, ficou linda a sua. Fica uma Gostei graça, do amarelo né? também. Viu só? Isso mesmo, gente. Tá feita a nossa bonequinha Baiomi. Espero que vocês tenham gostado. Nós aproveitamos muito esse momento para a gente poder conhecer as culturas e as brincadeiras e os brinquedos de outros lugares do mundo, não é, professora Mari? Sim, exatamente. E o recado aí, ó. Vamos brincar. Isso mesmo.
Continuem em casa, continuem mantendo a higiene e aproveitem para fazer e inventar novas brincadeiras. Até a próxima aula. Tchau, tchau! Tchau, tchau!